Hello, students! Vamos para mais uma aula de inglês e como vocês viram no vídeo anterior, a gente hoje vai estar trabalhando as técnicas de leitura. Para que servem essas técnicas, como eu vou usá-las, tá bom? E quais são essas técnicas que nós vamos estar trabalhando? Então, nós vamos trabalhar as técnicas de leitura, gente, para as interpretações de texto. No inglês, nós não precisamos saber todas as palavras e nem saber tudo do inglês. A gente vai estar utilizando o quê? Técnicas para que a gente possa, tá bom? Fazer as interpretações necessárias dentro do nosso texto. Então, nós vamos fazer algumas interpretações dentro do texto, certo? Fazer algumas inferências que vão nos ajudar. Mesmo não entendendo todo o texto em inglês, a gente pode estar trabalhando com as estratégias que vão estar nos ajudando, certo? A compreender melhor o que esse texto está querendo trazer para a gente. Lembrando que muitas vezes as questões, sejam provas, atividades, elas pontuam algo específico dentro do texto. Então, com essas estratégias, nós vamos saber identificar e melhorar essa compreensão do nosso texto, tá bom? Então, a primeira estratégia que a gente vai estar vendo hoje é a prediction. Previsões. Seriam essas previsões? São as inferências que nós podemos fazer sobre o texto. Como é que nós vamos estar fazendo essas inferências? A partir do título, tá bom? A partir do conhecimento prévio, do sentido das palavras, a partir das gravuras, dos gráficos. Então, se eu vejo lá num texto Toy Story, né? A gente já conhece pelo filme, mas a gente sabe toy, brinquedo, story, uma história. Então, vai ser uma história dos brinquedos, né? A gente já vai começando a fazer uma inferência. Se vem uma imagem sobre aquilo, a gente já vai ter mais base ainda do que aquele texto deve se tratar, não é assim? A segunda coisa que nós vamos estar trabalhando é o conhecimento prévio. Se a partir daquele momento que você viu lá, Toy Story, você já viu uma imagem, então você já vai começar com o seu conhecimento prévio, que você já pode ter visto o filme, uma propaganda, você já vai começar a criar, né, situações, inferir várias coisas a respeito daquele filme, aquela história já citada. Então, aquilo ali já vai ajudar você também na compreensão do texto. Terceira coisa que nós vamos utilizar é o skimming. O skimming, pode ser to skim, que é o que? Desnatar. O que seria se desnatar? Certo? No sentido figurado da palavra. Seria o quê? Aquela leitura rápida do texto, tá bom, gente? Para tentar extrair o máximo de informações possíveis dele. Como? Através de palavras já conhecidas com o português, seria uma das formas. E assim, você vai tentar já montar uma ideia geral sobre o que aquele texto se trata. Outra forma, que é a quarta, tá bom? É o scanning. Scan, que já vem o quê? De escanear. Acho que todo mundo já viu uma máquina que faz o scanning, né? Escaneia algo. Então, o scanning também é isso. Nós vamos escanear o texto. De que forma? Através de uma máquina também? Não. Escanear, gente, através de quê? Buscando informações específicas dentro do texto. Como assim? Se lá na minha pergunta eu pergunto sobre alguma data, eu preciso necessariamente ler todo o texto para encontrar esta data? Não, eu vou fazer um scanning. Como? Eu vou escanear, olhar para o texto buscando só por datas. Ou seja, eu vou topicar dentro do meu texto e fazer previsões buscar em cima dessas datas. Isso daí já vai facilitar a minha busca dentro do texto. Ou seja, o que eu disse anteriormente, eu vou buscar pontos específicos no texto. Eu não preciso necessariamente até aqui saber ler todo o texto em inglês. Não, eu estou buscando pontos específicos para que eu possa fazer uma compreensão do meu texto através daquilo que eu já conheço, mesmo sendo pouco. Tá bom? Mas a gente pode também fazer isso. Então, quando eu falo assim para nós fazermos um scanning, nós vamos procurar por nomes, por datas, aquilo que é específico que está sendo pedido para a gente encontrar dentro do texto. Outro ponto são as cognatas. São palavras cognatas, são aquelas que geralmente parecem com o português e significam aquilo realmente.
Por exemplo, direction, que é direção, né? Information. Aí agora a gente tem que ter cuidado também para não confundir com quem? Com as falsas cognatas, que parecem ser, mas não são. Quais são uns exemplos de falsas cognatas? Parents, que aí as pessoas vão olhar lá no texto, pensar que são parentes, mas na verdade são os pais. Library, que as pessoas pensam que é livraria, mas é biblioteca. Mas a gente tem que ter cuidado com essas palavras falsas cognatas, certo? Para não confundir pensando que elas são palavras cognatas. Outro ponto são os pontos gramaticais. O que seriam eles? Ajuda também, se eu souber, dentro do meu texto, se dentro daquele texto, aquele verbo, ou se tem alguma outra coisa que possa identificar que o texto possa estar, a frase possa estar no passado, no presente ou no futuro, tá bom? E também as palavras repetidas. Isso pode ter alguma significância dentro do texto para que a gente possa ter uma compreensão melhor, certo? Essas palavras repetidas. Geralmente a gente pode ter também um dicionário para estar nos ajudando nessa compreensão, principalmente nesse momento agora que nós estamos de aula remota, certo? Então pode estar ajudando também, facilitando essa compreensão para vocês. Bom, gente, o mais importante de tudo, certo? Não é que vocês saibam todas as palavras e nem saibam tudo sobre o texto. É que vocês possam ter uma ideia geral do texto, certo? Não é que vocês saibam de tudo, mas com algumas dessas técnicas vocês podem estar se ajudando e fazendo com que vocês possam compreender melhor, tá bom? Técnicas de leitura que nós vimos, tá bom? Vamos começar agora a montar nossas inferências, certo? Observando o texto, observando a imagem, tudo, a gente já pode perceber que esse texto vai falar sobre o quê? Sobre alguém que tenha alguma deficiência visual. Então, I have a friend named Lina. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Lina. She is blind. Ou seja, ela é cega. She is not sick. She just can't see. Ela não está doente. Ela só não pode ver. Então, aqui, se eu fosse perguntar, antes de eu ler tudo isso daqui, se eu tivesse uma pergunta, qual o nome da pessoa do texto? Precisaria ler tudo isso daqui? Não. Se eu fosse perguntar, né, em que a Lina é boa? Aí eu vou lá e procuro aqui, né, que eu vou identificar que ela pode ser boa em cross country, né? Outra coisa, será que tem alguma palavra aqui que eu possa identificar, me ajudar aqui dentro do texto? Será que eu já conheci a palavra friend? Será que eu conheço a palavra named, né? Será que eu posso identificar alguma outra coisa aqui dentro do meu texto? Eu vou fazendo o quê, gente? O meu skimming e o meu scanning aqui dentro do texto, ou seja, observando. Então, essas são só algumas dicas, né, que a gente pode estar colocando em prática, tá bom? Bom, gente, então é isso, já que vocês puderam, né, ver aí. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre as técnicas de leitura. Eu vou deixar um textozinho básico para a gente já estar trabalhando e colocando essas coisinhas em prática, tá bom? Tchau!